Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Convido todos para nós ficarmos de pé. Abrir a palavra de Deus no Salmo capítulo 50. Salmos capítulo 50. Em Salmos capítulo 50, que diz assim: Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, meu povo, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes, dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias dos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pulam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifícios de ações de graça, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós, que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém? Amém. Irmãos, esse é um salmo que foi, para os judeus, um salmo poderosíssimo, né? Uma denúncia poderosíssima contra a prática de observar somente as figuras da lei, somente as cerimônias e os rituais da lei, sem considerar o que de fato eles representavam. É uma denúncia àqueles que achavam que nada mais era exigido deles, além, né, dos sacrifícios e dos rituais, das cerimônias, né, sem considerar de fato aquilo que era o cerne da própria lei. Né? E para nós também é uma denúncia poderosíssima contra alguns aspectos que são só figuras, mas que não tratam do cerne do que é viver o Evangelho. Como, por exemplo, uma piedade que é exclusivamente dominical, como, por exemplo, uma espiritualidade rasa de cumprimentos de regras e tradições. Esse salmo ele ensinava os judeus a viverem a lei de Deus, a viverem a lei de Deus, a praticarem no seu dia a dia a lei de Deus, e não só, né, se ater aos rituais, às cerimônias como uma mera religião, como algo que deve ser cumprido a todo custo, mas a viver a lei de Deus. Né? E esse salmo ensina o povo de Deus hoje a viver a palavra para além dos limites do templo, para além dos limites, né, dos rituais, viver o domingo todos os dias. Né? Porque o culto do Senhor deve ser fruto de uma vida de culto a Deus. Amém? Amém? O culto ao Senhor deve ser fruto de uma vida de culto ao Senhor. Deve vir do desejo de cultuar a Deus em comunidade, aquele culto que já se vive durante a semana, durante todos os dias. Esse salmo nos ensina a viver, né, o culto para além dos limites do tempo. Que nós possamos fazer isso hoje, o nosso louvor, que o nosso meditar na palavra de Deus seja fruto daquilo que já é reflexo durante a semana. Amém? Vamos fazer uma oração e cantar alguns louvores. Senhor, nós agradecemos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome, que o Senhor possa, nessa manhã, ser glorificado no nosso meio, que no meditar da Tua palavra, que no cantar dos louvores, nós possamos, Senhor Jesus, engrandecer ao Teu nome, assim como nós temos engrandecido o Teu nome nas nossas vidas durante a semana, durante todos os dias,
e que nós possamos, Senhor Jesus, crescer em santidade, crescer em piedade, para a glorificação do Teu santo nome. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Deus que criou o céu, Criador da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Pela fé, somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé, não há como alcançar a paz com nosso Criador. Não há, escolheste um povo caído, revelando teu amor. Deste fé ao homem pecador. Cremos em Jesus, poderoso no Cristo, Filho de Deus Pai, fez-se peregrino, habitou entre nós e nos deu a própria vida. Habitou entre nós e nos deu a própria vida. Pela fé, somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé, não há como alcançar a paz com nosso Criador. Não há, escolheste um povo caído, revelando teu amor. Deste fé ao homem pecador. Vamos repetir esse refrão? Pela fé, somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé, não há como alcançar a paz com nosso Criador. Não há, escolheste um povo caído, revelando seu amor. Deste fé ao homem pecador. Cremos no Santo Espírito Divino, sua essência vem do Pai e do Filho, da Igreja do Deus verdadeiro congregamos. Na Igreja do Deus verdadeiro congregamos. Pela fé, somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé, não há como alcançar
tornasse um povo santo, separado pra somente a te louvar. Salvou-nos por sua graça, e a boa nova compreendemos. O Evangelho então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Esse homem fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Cristo é Salvador. Sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Nós sempre intercede, nossas fraquezas compreende. Nele o Pai propício está a perdoar. Deixou no seu Espírito Consolador que em nós habita. Mediante a fé então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Esse homem fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Só Jesus é Senhor. Esse homem fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Só Jesus é Senhor. Esse homem fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Amém. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos, podem se sentar. Feliz Dia das Mães a todas as mães presentes. Uma data muito importante. As mulheres foram abençoadas com o dom de dar a vida. Foram abençoadas por Deus com o dom de gerar. E hoje nós reconhecemos isso no culto de hoje. Meus irmãos, nós vamos dar sequência à pregação, à série de sermões que nós estamos fazendo no Sermão do Monte, a pregação do Senhor no monte, que vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, e nós já estamos no capítulo 7 ao longo de alguns meses. Fizemos algumas pausas em detrimento, do nascimento do Julinho, mas também por outros motivos. O pastor também iniciou uma série sobre os 7 pecados capitais, mas paralelamente a isso nós estamos concluindo aqui a nossa série sobre o Sermão do Monte. Então, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12, nós vamos ler. Vamos ficar de pé para ler a Bíblia? Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á.
Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir o pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Curve sua cabeça, Senhor Jesus, nós oramos a Ti e reconhecemos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. E por reconhecer o Teu poder e tamanha majestade, é que nós reconhecemos que de tudo que nós temos provém do Senhor. Que hoje, no dia de hoje, nós venhamos compreender essa verdade que é eterna, que nós somos dependentes, Deus, em tudo o que nós precisamos para as nossas vidas. Que o Senhor abra os nossos corações e a nossa mente para compreendermos o que aprenderemos hoje. Que o Senhor esteja conosco e que o Teu nome seja glorificado acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o título da minha pregação de hoje é Buscando e Encontrando. Pode se sentar. O título da pregação de hoje é Buscando e Encontrando o favor de Deus em prol de quem o busca. E a proposição central que eu quero que vocês entendam é que Deus provê graça, para que a graça, venha prover as nossas provisões. Deus, ele provê primeiramente a graça. E quando nós somos agraciados, nós conseguimos enxergar as provisões, ou nós conseguimos alcançar as provisões. Exemplo, Deus nos agracia com um serviço, com um trabalho. E é graça de Deus. E através dessa graça, o trabalho nos provê aquilo que nós precisamos. Então a graça de Deus é o critério, é o pressuposto pelo qual nós conseguimos as provisões para as nossas necessidades. Só para retomar um pouquinho do que a gente tem visto ao longo dos domingos aqui na série sobre o Sermão do Monte, brevemente, vou tentar, no capítulo 5 de Mateus, a gente viu sobre o caráter do crente, as predisposições morais que o crente deve ter. A gente viu isso nas bem-aventuranças, a gente viu isso, o crente tendo que ser luz e sal da terra, luz do mundo e sal da terra. E justamente ele dá todas essas características boas que o crente deve ter em detrimento do caráter daquele que é alvo da graça de Deus. Ou seja, as bem-aventuranças nos dizem, por exemplo, que nós devemos ser humildes de coração. Isso vem em detrimento daquele que não é humilde, que é orgulhoso. E ao mesmo tempo que a Bíblia nos fala que a gente deve ser humilde de coração, porque esse é o preceito do Evangelho, ele está falando, mas aquele que não é humilde é justamente o alvo da minha graça. Justamente aquele que não consegue, pela sua própria força, e que reconhece isso, é alvo da graça de Deus. Aquele que não é humilde é o alvo da graça de Deus. Mas aquele que é humilde já foi alvo da graça de Deus. É isso que nós devemos entender, e é isso que está implícito em todo o capítulo 5 de Mateus, quando ele fala justamente desse caráter do crente. Mas como assim? O crente ele deve agir de maneira bem-aventurada, por exemplo, ao mesmo tempo que a graça de Deus é destinada àqueles que admitem a sua incapacidade de ser bem-aventurado. É uma relação paradoxal. E aí em seguida ali Jesus começa a explicar qual é o sentido por trás da lei, qual é o sentido por trás de toda a lei de Moisés e dos profetas, que é justamente manifestar o Senhor da lei. A razão de ser por trás da lei, que é o próprio Cristo, onde toda a lei tem a sua origem, que é demonstrar o caráter divino. Ou o seu espírito, como o próprio Senhor 5, uma vida devocional. Depois que a gente sabe de tudo isso, agora a gente tem certas precauções que devem ser levadas em consideração para que todo esse caminho até aqui percorrido, capítulo 5, 6 e tudo mais, não seja feito em vão. Mais do que isso, o capítulo 7 todo, como a gente vai ver nos próximos domingos, ele parece ter um eixo temático que gira em torno do juízo, por exemplo. E eu vou explicar o que isso significa. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, cuidem aí do que vocês fazem, cuide das suas
ações, porque elas serão a medida para o juízo final. Se eu julgar incorreto que Deus, Ele deve, enfim, é só eu pedir que Ele vai me dar as coisas que eu peço. Não. Deus, Ele não se molda à nossa vontade, mas é a nossa vontade que deve estar em conformidade com a vontade de Deus. E é nesse sentido que a provisão acontece. A ponto de termos fé suficiente para a gente perceber que Deus sempre estará ao nosso lado, suprindo as nossas necessidades. E acima de tudo, além de suprir as nossas necessidades, e aqui a gente pensa logo em necessidades materiais, claro, é também o Deus que supre as nossas necessidades materiais, mas acima de tudo é perceber que a maior necessidade que nós temos, Ele já supriu, que foi nos tirar da nossa condição pecaminosa e nos dar a salvação. Ele, por si mesmo, é a maior bênção que nós podemos ter. O Senhor Jesus é a maior bênção que nós podemos ter, acima de qualquer bem temporal. E essa verdade, ela permeia toda a Bíblia. Como a gente pode ver, por exemplo, no Salmo 37, 18 e 19. O Senhor conhece o dia dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Também nos diz em Jeremias 17, 7 a 8, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. E até mesmo em 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Entre tantos outros textos, essa verdade é uma verdade que permeia a Bíblia. Que Deus é um Deus que nos dá segurança, que nos dá tranquilidade em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio às tempestades, em meio às adversidades. O termo aqui, dar-se-vos-á, né, e é o correlativo do recebe no versículo 8, ele vem do grego didomi, que significa suprir, fornecer as coisas necessárias e até de forma abundante. Quando a gente fala, quando está sendo dito esse termo dar-se-vos-á, didomi, do grego, ele está falando suprir, fornecer as coisas necessárias e até de forma abundante. E saber disso, meus irmãos, nos dá a percepção da natureza do cuidado que Deus tem por nós. Qual é a natureza do cuidado que Deus tem por nós? De um Deus que não se preocupa, de um Deus que dá de qualquer forma, de um Deus que abençoa sem deliberar? Não. É um Deus que fornece as coisas necessárias e até de forma abundante. Eu tenho certeza que todos aqui, sem exceção, têm experiências de como as suas necessidades em algum momento foram providas por Deus de forma extraordinária. Sem exceção. E da mesma forma acontece com o termo achareis, que é o correlativo do termo encontra, do versículo 8, que do grego é eurisco, e significa achar pela averiguação, reflexão, exame, escrutínio, observação, descobrir pela prática e pela experiência. Todas essas concepções apontam para o teor relacional que a nossa vida com Deus possui. Quando a Bíblia fala que buscai e achareis, ela está falando, existe uma forma relacional acontecendo. Vocês buscam e encontram. Vocês buscam a Deus e Ele está lá. Ele está lá para se relacionar. Ele está lá para prover. É descobrir pela prática e pela experiência. E esse também é um dos grandes diferenciais do cristianismo em relação a outras religiões que a gente vê ao redor do mundo.
que é a pessoalidade de Deus. Em outras religiões, Deus é uma força, é uma energia, é alguma coisa do tipo, mas no cristianismo, Deus é pessoa. E como pessoa, Ele exige de nós relacionamento. Nós só nos relacionamos entre nós porque nós possuímos algo em comum, que é a nossa pessoalidade. E esse mesmo pressuposto que faz com que a gente se relacione está em Deus. Ele é pessoa. E, portanto, Ele quer se relacionar conosco. Aliás, as nossas relações enquanto pessoas é um reflexo da relação que Deus tem nas três pessoas da Trindade. Eles se relacionam. E como reflexo a isso, nós nos relacionamos enquanto pessoas. E isso é algo incrível que o cristianismo tem. O cristianismo nos oferece um Deus que se relaciona, um Deus que se compadece, um Deus que está atento às nossas necessidades. Justamente o fato de nós crermos em Deus como pessoa estabelece uma natureza intrinsecamente pessoal, relacional, íntima, que Ele, Deus, requer que tenhamos com Ele. E é por causa disso, portanto, que quando a gente o busca, a gente o acha. Quando a gente pede, a gente recebe. Que quando a gente bate, a porta é aberta. Porque Ele conhece a nós. Ele se relaciona conosco. Porque é um relacionamento verdadeiro de reciprocidade. E em tudo isso a gente conclui que o que realmente importa na vida é essa segurança que nós temos em Deus. E a segurança de que Deus está conosco e com seus ouvidos atentos ao nosso clamor. E essa verdade, ela é avassaladora e contracultural. Nós confiarmos em Deus e termos na nossa segurança em um Deus que se relaciona conosco e que nos dá a segurança eterna, ela é avassaladora, ela grita ao mundo, um mundo onde reina a insegurança, os problemas, as incertezas, o pecado. Esse tipo de segurança urra ao mundo que existe um porto seguro para aqueles que encontram Jesus e que reconhecem o seu senhorio. Ah, mas então isso quer dizer que o meu caminho com Deus é de boa, é livre de tudo que de mal pode me acontecer, ou dessas flechas do mundo, de forma alguma. Mas é justamente a motivação que a gente tem para travar essas batalhas, sabendo do resultado final. Travar as batalhas com base na certeza da chegada bem-sucedida ao destino final. Deus ser Senhor sobre todas as coisas e nos dar a garantia da vitória final, não nos deixa fora das maldades do mundo, mas nos dá justamente o combustível para a gente batalhar essas batalhas contra a maldade do mundo. Justamente porque a gente sabe o resultado final. É sobre isso que significa Deus ser Senhor sobre todas as coisas. Porque Ele tem o controle final sobre tudo que acontece na nossa vida. O próprio Jesus não permaneceu isento dos males do mundo. Como quando Ele sabia do abandono dos discípulos, de seu caminho até a morte na cruz, como diz em João 16:32, eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. E essa é a mesma verdade para nós. O mundo pode nos dar incertezas. O mundo pode nos abandonar, como os discípulos abandonaram Jesus, mas a gente nunca vai estar só. Porque nós temos a segurança de um Deus que se relaciona. A confiança em Deus está também que as provas da vida cotidiana, elas devem ser vividas sob essa perspectiva do senhorio e da soberania de Deus sobre todas as coisas. Até porque Jesus mesmo conclui essa mesma fala do capítulo 16 de João, no verso 33,
com a razão pela qual a gente deve permanecer perseverantes. Ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa segurança está no Senhor que venceu o mundo. Se nós somos filhos de um Deus que vence o mundo, como que nós não vamos crer que nós também não estamos vencendo o mundo? Ou que tipo de filho nós somos quando nosso pai já venceu as provações no nosso lugar e nós ainda assim nos amedrontamos com elas? Ou deixamos de confiar no resultado final? A nossa segurança está no Senhor. Próxima proposição que eu tenho para dizer para vocês é: Deus tem um caminho para nós muito melhor do que podemos almejar. Versículos 9 ao 11. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mais uma vez eu volto ao ponto que eu levantei na proposição anterior. Mas então Deus nos dá absolutamente tudo o que nós pedimos a Ele? E a resposta mais uma vez é não, vocês sabem disso. Mas a questão é que o texto ele está atentando à forma zelosa como Deus se relaciona conosco. Está falando do caráter zeloso de Deus ao se relacionar com seus filhos. E não demonstrando um pai que mima os seus filhos fazendo suas vontades. Percebam, meus irmãos, que os exemplos trazidos por Jesus, eles são todos exemplos de provavelmente a maior necessidade que todos nós possuímos, que é comida, que é saciar a nossa fome. Todos nós temos essa necessidade, nós precisamos comer. E os exemplos de Jesus trazidos aqui são justamente isso, que provavelmente é a maior necessidade que todos temos. Justamente apontando para a natureza da providência de Deus, que são as nossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades. Deus não seria bom se Ele desse indeliberadamente tudo o que nós pedíssemos. E eu digo porque quem aqui não se arrepende em algum momento da vida de coisas que fez ou pediu a Deus, coisas bobas, ou coisas que hoje não fazem parte mais do nosso esquema de valores, de propósito? Mais do que isso, a gente deve inclusive ser gratos a Deus por Ele não nos ter dado tudo que a gente pediu a Ele. Imagina se Deus nos desse cada asneira que a gente pede a Ele. Eu até lembrei quando eu estava fazendo esse sermão do filme Todo-Poderoso, do Jim Carrey, que ele recebe o poder de Deus por um dia, uma coisa assim. Uma coisa assim, né? E ele acha aquele trabalho muito difícil, porque começa a vir todas as orações na mente dele, assim, e ele não consegue atender. Ele cria um computador que ele tem uma lista de e-mails com todas as orações que todo mundo faz para Deus. Aí ele vê lá 1 bilhão de orações, né? Ele fala, pô, como é que eu vou responder isso, né? E aí ele responde, enviar para todos, sim, vou atender todas as orações, pronto. Sim, vou atender todas as orações. E aí no outro dia todo mundo tinha ganhado na loteria. Todo mundo tinha conseguido tudo o que queria, só que percebam como isso é ineficiente, não funciona quando Deus dá tudo que a gente quer. Porque todo mundo ganhou na loteria, o prêmio foi dividido, cada um ficou com centavos. É isso que acontece quando Deus dá indeliberadamente todas as coisas. Não funciona, porque Deus sabe exatamente aquilo que precisamos. Não é simplesmente mandar um e-mail sim para todas as orações. A gente pede cada asneira para Deus, mas Ele sabe aquilo que precisamos. E no exemplo do texto aqui, o menino ele pede pão e peixe ao pai. E se ele tivesse pedido cobra, será que um pai sábio daria? Às vezes Deus sabe que a gente pede cobras para Ele. A gente pede cada pedra para Deus, e Deus quer nos dar peixe.
E é justamente por isso que Ele não nos concede tudo que a gente pede. Mas à medida que a gente conhece melhor a Deus, como um Pai amoroso, a gente aprende também a pedir as coisas certas para Deus. Porque a gente adequa, a gente conforma a nossa vontade à vontade de Deus. O texto ele segue então aqui na declaração de que nós somos maus, né? Poneros, do grego, que significa de natureza ou condição má. Mas mesmo assim, a gente consegue realizar certas bondades como essa. E essa declaração nos ensina que a bondade que existe em nós não é fruto da nossa natureza, porque a nossa natureza é má. Mas é fruto da misericórdia e da graça comum de Deus, que permite, porque nós temos, né, o imago Dei, a imagem de Deus dentro de nós, e os resquícios da bondade de Deus estão ainda dentro de nós. Ele permite, através disso, que a gente tenha lampejos de bondade no mundo. Então a gente oferece o pão ao nosso filho, a gente oferece ajuda muitas vezes, mas não é por causa da nossa condição boa, não, a nossa condição ela é má, mas isso é fruto da misericórdia de Deus e da graça comum de Deus que age nas nossas vidas. Porém, essa declaração ela também nos ensina que Deus, que é o detentor de toda a bondade, Ele sim sabe agir de forma boa, dando generosamente tudo aquilo que precisamos. Se nós agimos pela misericórdia de Deus, e isso é muito importante que vocês entendam, se nós agimos pela misericórdia de Deus, quanto mais Ele que é bom, agirá misericordiosamente a nós. Muito mais do que uma percepção aqui materialista da provisão de Deus, esses versículos eles querem nos mostrar a necessidade de nós dependermos de Deus. É dependendo de Deus que a gente admite a nossa pequeneza, a nossa insuficiência, a nossa maldade. É dependendo de Deus que encontramos sentido do sacrifício de Cristo na cruz, que nos tira das trevas e nos dá. Esse termo dar, que é pedir, dar-se-vos-á, é o termo-chave desse texto. Ele nos tira das trevas e nos dá a vida. Ele oferece de graça. É dependendo de Deus que percebemos o quão afortunados, e isso eu falo principalmente espiritualmente falando, quão afortunados somos ao tê-lo como Senhor das nossas vidas. É dependendo de Deus que nos alegramos em sua graça, que fez um ser tão mau quanto eu, filho. A gente deve aprender a depender de Deus, porque dele provém todas as coisas para as nossas vidas. Muitas vezes a gente quer batalhar as nossas batalhas com as nossas próprias forças e esquece que Deus já venceu por nós. A próxima proposição e o último versículo desse trecho é: a graça buscada e encontrada é a força para vivermos segundo os preceitos divinos. Versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E neste versículo aqui a gente tem o pináculo da ética cristã, a regra de ouro, a regra áurea para a vida, que é justamente tudo que quereis que vos façam, fazei vós também. Esse é o critério. Se vocês querem que as pessoas sejam boas contigo, seja boa com elas. É a regra de ouro. Não é nenhuma novidade. Este pronunciamento é um grande pronunciamento e foi, como ainda é, base para várias teorias morais ao longo da história, dentre elas a mais conhecida, que é a filosofia moral de Immanuel Kant, um filósofo alemão. Se bem que, na verdade, a regra utilizada normalmente nessas teorias aí, ou no mundo secular, digamos assim, ela é feita, na verdade, no seu teor negativo. Eles dizem, aquilo que não querem que vos façam, não fazei vós também. Ou seja, é o teor negativo da questão. Só que Jesus, quando ele faz essa declaração com um teor positivo, olha, tudo aquilo que... Deixa eu ler aqui. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Ele está dando
um teor, uma declaração muito mais positiva e muito mais significativa, porque ele está sendo propositivo em relação ao espalhar a bondade de Deus. Ele não está falando, se exime aí, se exime, fica quieto na tua. Tudo que tu não quer que os outros te façam, não façam também. Então, cada um no seu quadrado. Não, Jesus está falando, façam, mas façam o bem se vocês querem receber o bem. Sejam propositivos, hajam. Por isso que essas palavras de Jesus são muito mais significativas que todas as teorias morais ao longo da história. Porque as teorias morais, como nesse caso aqui, elas querem eximir o homem de seus deveres. E Jesus ele fala, não, hajam, façam o bem. A forma como vocês querem que os outros tratem vocês e ajam com vocês, façam vós também. Hajam. A gente não deve ficar omisso, não fazendo o que não queremos que nos façam. O convite de Jesus é para a ação, para o serviço. Façam o bem, façam o que quereis que vos façam, manifestem a mim. E esse versículo, então, ele inicia com um pois, Tudo quanto pois, que dá a entender que o que está sendo dito aqui é uma conclusão do que fora dito anteriormente. Mas o quê? Do pedir, dar-se-vos-á, mas não faz sentido. Como assim? Tudo, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. Parece que esse versículo está fora de contexto aqui, principalmente com esse termo, pois. Mas ele está concluindo o que, então? Não é o buscar e achareis. Mas ele está concluindo a questão do julgamento hipócrita que a gente viu na semana passada. Ele está falando, olha, vocês julgam as pessoas hipocritamente, incorretamente, pelas motivações erradas, tomam o lugar de Deus como juiz. Vocês são assim? Olha, na verdade é o seguinte, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Não fiquem julgando hipocritamente, mas tudo aquilo que quereis que vos façam, façam vós também. Então, essa conclusão, esse trecho todo, desde o início do capítulo 7, do não julgueis, até o versículo 12, se trata de uma mesma coisa. Mas, por que então que existe essa lacuna, digamos assim, do capítulo 7 ao capítulo 11, falando do pedir dar-se-vos-á? Os comentaristas bíblicos, eles de modo geral entram no consenso de que esses versículos do 7 ao 11 são meio que um parêntese no ensino de Jesus sobre o juízo hipócrita, sobre o julgamento hipócrita. Então, é como se Cristo ele dissesse assim, olha, vocês estão aí, precisam parar de julgar os outros sem perceber os próprios erros, Estão julgando o cisco do irmão, sendo que tem uma trave no teu próprio olho. Tá feio isso daí, Não sejam hipócritas. Em último caso, deixa para mim esse negócio de julgar. Eu entendo disso daí, eu tenho moral para isso. Mas trata os teus irmãos, e aqui entra o versículo 12, como tu quer que eles tratem, que eles te tratem. Não se preocupe em julgar as ações deles, ou pelo menos de imediato, ou com as motivações erradas, ou hipocritamente falando. Mas se preocupe em ajudar, porque eles agirão da mesma forma contigo. É dessa forma, a forma mais eficiente pela qual nós corrigimos o erro do irmão, é sendo benevolente a ele. Não é a forma como Deus nos trata? Nós temos um erro gigantesco diante de Deus, que é o pecado. E ele age como? Benevolentemente, nos agraciando através do sacrifício de Cristo. Então nós, até mesmo constrangidos, agora agimos em conformidade com essa vontade. Nós corrigimos o nosso caminho. Porque Ele nos julgou, apontou nosso erro? Não, porque Ele nos agraciou. Então Deus está falando que é a mesma lógica para os nossos relacionamentos. A gente não deve julgar de antemão ou hipocritamente falando, mas com graça, com benevolência. Que até mesmo assim as ações erradas que nós julgamos ser erradas do outro serão corrigidas, digamos assim. Então, esse é o sentido do versículo 12 estar aqui, e o versículo 7 ao 11 é meio que um parêntese de toda essa explicação sobre o não julgueis.
O Deus da provisão, ele provê principalmente graça para viver e vencer os nossos pecados. Aqui Jesus está se preocupando, está se ocupando com o nosso procedimento diário, quando ele fala: tudo, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Ele está preocupado e se ocupando com o nosso procedimento diário, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. A gente deve agir pela lei do amor, corroborando o que diz, por exemplo, em 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao 7, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o padrão pelo qual nós agimos. A gente age pela lei do amor, somente em amor, cedendo ao próximo o que buscamos para o nosso próprio bem. Longe de pagar mal com mal. A lei de Talião foi substituída pela regra de ouro. Não é pagar o mal com o mal, mas é fazer o bem, sabendo que o bem possui uma natureza recíproca. Foi assim que Deus respondeu à rebelião dos homens, oferecendo salvação pela graça. Como diz em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque é assim que a gente reconhece que, como alvos da misericórdia de Deus que nós somos, a gente deve agir da mesma forma com o nosso próximo. Por que eu retribuiria mal com mal, se ao meu mal Deus retribuiu com bem? A gente deve agir como Deus agiria, porque a gente reconhece que, da mesma forma que nós somos alvos da misericórdia de Deus, o nosso próximo também pode ser alvo da nossa misericórdia. Agora, indo para as aplicações, algumas conclusões que eu quero que vocês entendam. Tudo que nós falamos até agora aqui, meus irmãos, diz respeito à forma como nós existimos enquanto cristãos, a maneira a qual nós vivemos como cristãos. Diz respeito à perspectiva pelo qual nós nutrimos as nossas ações, as nossas relações com Deus e com o próximo. E que o meu apelo a vocês é que a gente venha descobrir, ouvindo tudo isso que a gente ouviu hoje, e ao longo da caminhada cristã, descobrir no que consistem os bons pedidos que nós fazemos a Deus e as boas ações que nós fazemos ao nosso próximo. Se nós buscarmos a realidade divina, se nós buscarmos a eternidade do Pai, do Filho, do Espírito Santo que age em nós extraordinariamente, enfim, se nós buscarmos o seu reino e a sua justiça acima de todas as coisas, e lembrem do texto de Mateus 33, que a gente viu também, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se nós buscamos primeiro essa realidade divina, nós temos a garantia dada pelo próprio Cristo que as demais coisas serão acrescentadas. Mas será que a nossa busca diária tem sido o reino de Deus? Será que na vida corrida do cotidiano nós temos atentado para o princípio que nos rege? Que é a nossa fé, que é o amor a Deus? Será que nós, no nosso cotidiano, de fato, nas nossas relações, no nosso trabalho, nos nossos estudos, enfim, onde quer que seja, será que as nossas ações são motivadas pela fé que nós dizemos que nos conduz? Ou será que eu ajo como se Deus não existisse?
como se Deus não fizesse diferença na minha conduta e nos meus pensamentos. E com isso eu não quero dizer que ter uma espiritualidade, digamos assim, em tempo integral, seja acordar dando um glória e só ouvir música gospel e algo do tipo. Essa religiosidade toda, esse legalismo que a gente vê por aí muitas vezes, não. Eu não estou falando de uma espiritualidade que é meramente dominical, que surge das cinzas no domingo, no dia do culto, e que ali eu sou crente. Mas é uma espiritualidade que após o culto, na segunda-feira, continua bradando o Senhor das nossas vidas e que faz do nosso trabalho uma constante ação de graças ao Senhor, que faz da nossa vida cotidiana uma constante entrega ao Senhor. Quando eu digo que a gente deve nutrir uma espiritualidade integral, eu me refiro a fazer o que eu faço cotidianamente com a intenção de glorificar a Deus, fazendo com excelência, fazendo com bondade, com esmero, como um filho de Deus que eu sou. Esse deve ser o resultado daquele que lê e põe em prática essas palavras. A gente pede a Deus e Ele nos dá a graça da provisão, ou a graça que provê, que nos faz andar junto a Ele e beneficamente em relação ao nosso próximo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos, nos concedendo a graça que precisamos para que sua providência seja efetiva em nossas vidas. Amém. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, te agradecemos por tudo, Pai, e reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Reconhecemos o Teu poder e o Teu senhorio e a Tua soberania sobre as nossas vidas. E Deus, nos apegamos a isso como o nosso porto seguro. Senhor, Tu és âncora para a nossa alma firme, da qual nós não nos abalamos. E que essa verdade venha a ecoar nas nossas vidas, a ponto de nós vivemos a nossa vida cotidiana em prol de Ti, sob a segurança de que o Senhor está conosco. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado, o Senhor seja glorificado. Meus irmãos, nós vamos participar da ceia, glorificando a Deus por hoje ser o Dia das Mães. E enquanto o Jean pregava, ministrava a palavra, e dizendo que Deus se manifesta todos os dias da nossa vida, né? Eu quero que vocês entendam também que Deus fala com vocês durante a semana, mesmo que vocês não percebam. E a Mana Rose contou uma experiência muito interessante que ela teve, acho que essa semana, que ela estava no trânsito, ela fazia parte de um engarrafamento, que ela veio a Porto Alegre fazer um exame, e estava, acho que na Ipiranga, num congestionamento, e cansada, com dor de cabeça, e sabendo que tinha um longo caminho para percorrer e não ia sair dali tão cedo. E nisso chega um desses artistas, né, que pede dinheiro na sinaleira. Eu estava no sol, estava lá, precisando sobreviver. Ele chega e pergunta para ela: moça, está cansada, né? Aí ela diz: sim, estou cansada e com dor de cabeça. Ele: mas não te preocupa, daqui um pouco vou ali na igreja, vou dobrar o joelho e essa dor de cabeça vai passar e vai descansar. E ela entendeu que olha, eu estou dentro de um carro, né? Não preciso estar ali pedindo, mas quem está pedindo não me pediu nada, mas me ofereceu. E a dor de cabeça passou, ela levou mais umas 2 horas para chegar em casa, mas chegou bem sem dor de cabeça. E o homem continuou lá, né, na sua jornada. Eu lembro que um dia eu estava também no trânsito e eu vi um mendigo, né, um morador de rua, estava lá na Zona Sul, e eu paro o carro para ele passar. E ele me dá um sorriso, talvez um dos mais encantadores que eu já vi na vida, e fez assim para mim, para eu continuar e ele esperar. São coisas interessantes que é a manifestação de Deus na nossa vida.
E eu lembro que uma vez eu li um relato, né, de uma pessoa, uma moradora de rua, toda rasgada, que estava à beira de um lago vendo cisnes, ou pássaros que voam, né? E tinha lá um casal rico também que foi passear, estavam brigando, casamento destruído, e eles aflitos, de mal com a vida, e eles pensando, nossa, que miserável que é aquela pessoa ali, né? E daqui um pouco aqueles pássaros voam, e ela olha para eles, dá um sorriso e diz, Deus sempre me enche de mimos. Então, meus irmãos, sejam gratos, e como o Jean falou, né, façam pelos outros o que Deus quer que vocês façam por vocês. Isso é extraordinário, isso é revolucionário para a nossa vida. Vamos participar da ceia nesse espírito? Amém? Vamos participar da ceia. Enquanto o Natan vai cantar, nós vamos sair do nosso lugar e nós vamos com muita ação de graças no coração, vamos participar da ceia do Senhor. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Estou espero, Ele é minha luz, minha força e paz, a rocha é onde eu estou, nele pra sempre eu sou de Deus, profundo amor, graça sem fim. Jesus já fez por mim. Em Cristo estou, não vou temer, rocha eterna, Ele é, só nele posso descansar. Em Cristo estou. Bendito seja o Senhor que nos abençoa, bendito seja o Senhor que sempre derrama graça sobre nós. Louvamos a Deus por hoje ser domingo, louvamos a Deus por hoje ser o dia do Senhor, o dia em que celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão,
e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazem isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados, ele se entregou por nós pecadores, ele morreu a nossa morte, ele nos substituiu para que fôssemos perdoados de nossos pecados, justificados e finalmente glorificados. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Te damos graças pelo pão e pedimos a bênção para o cálice, porque a tua palavra diz que o teu corpo é verdadeira comida, teu sangue, verdadeira comida. O Senhor disse: meu corpo é verdadeira comida, meu sangue, verdadeira bebida, se referindo à sua morte na cruz para nos justificar. Por isso te damos graças pelo pão e pedimos a bênção para o cálice, e que esta ceia seja meio de graça para cada um de nós, nos fortalecendo, nos abençoando, nos renovando e nos dando ânimo, força e graça para a vida. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Comam o pão, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus, bendito seja o Senhor. Meus irmãos, alegrem-se, porque o Senhor é o Deus de vocês. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que está conosco. O Senhor é o Deus da nossa salvação. Alegrem-se, celebrem esse dia. Celebrem o fato de vocês serem cristãos. Pessoas que creem em Deus por meio do Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Recitem comigo, meus irmãos, o nosso credo, o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Bebam, meus irmãos, em nome de Jesus. Te damos graças, Senhor. Te bendizemos, ó Deus de toda a glória, Deus de nossa salvação, Deus que nos amou tanto, que enviou seu Filho, o Senhor Jesus, para morrer em nosso lugar, para nos salvar, para perdoar nossos pecados, para que vivêssemos uma vida em paz e com paz, em paz com Deus e com paz com nossos irmãos. Te louvamos, te bendizemos, te damos graças pelo culto, te damos graças, Senhor, porque o Senhor está no meio de nós, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é o nosso Deus. Te bendizemos, te exaltamos em nome de Jesus. Meus irmãos, orem comigo a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado, te damos graças por este culto, te damos graças pela igreja aqui presente, te damos graças porque o Senhor tem nos abençoado, nos abençoa para que possamos abençoar outras pessoas, a nossa família também. Te damos graças porque o Senhor é o nosso Deus. Agora eu te peço, ó Deus eterno, que o Senhor abençoe a cada um nessa semana, com paz, com saúde, com provisões. Ó Deus, com paz, com saúde e provisões todos os dias. Todos os dias, a semana toda, Senhor, que a tua bênção seja com todos, com os maiores, com os menores, com os casados, com os solteiros. Ó Deus, estende a tua mão, que a tua boa mão seja com todos, guarda cada um,
Guarda cada um, guarda a saúde de cada um, Senhor. Guarda as provisões, a casa, a família de cada um. Guarda nossos filhos, Senhor. Guarda os nossos filhos do mal. Guarda os nossos filhos do mal e do maligno, Senhor. Nós te glorificamos, nós te bendizemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora falar a bênção apostólica, mas depois fiquem 2 ou 3 minutos que eu tenho os avisos finais, né, os avisos internos aqui. Irmãos, Deus abençoe vocês, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus abençoe.